ouvinte já jogou, ou pelo menos já ouviu falar de Subway Surfers. Aquele joguinho viciante que você corre pelos trilhos do metrô, fugindo de um policial bravo e o seu cachorro. Mas e se eu te dissesse que esse jogo não nasceu só da imaginação dos criadores? E se eu te contasse que toda a ideia dele foi baseada em uma história real que aconteceu nos anos 80, que foi tão assustadora quanto curiosa? Hoje você vai descobrir que Subway Surfers tem muito mais a ver com a vida real do que você imagina. E depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para esse jogo do mesmo jeito. Tudo começou em 1983, em Estocolmo, na Suécia. Naquela época, o trem da cidade já era considerado um verdadeiro orgulho nacional. Não era só eficiente e rápido, mas também era conhecido como a Galeria de Arte Subterrânea, porque muitas estações tinham murais coloridos, esculturas modernas e pinturas nas paredes. Os turistas vinham de vários países só para conhecer aquelas estações que pareciam museus, mas tinha um lado obscuro por trás de toda essa beleza. O trem também era palco de um problema crescente: os grafiteiros. Durante a noite, depois que os trens paravam de circular, grupos de jovens invadiam os pátios e túneis, davam vagões inteiros com cores vibrantes, criando desenhos gigantescos que, quando os trens circulavam de manhã, chamavam a atenção de toda a cidade. Alguns viam aquilo como vandalismo, outros diziam que era arte, a verdadeira voz da juventude. Entre esses grupos, um trio em especial chamou a atenção e ganhou fama nas ruas. Eles ficaram conhecidos como os surfistas do subsolo. Os três eram inseparáveis. Jonas, de 16 anos, era o mais velho e líder natural. Ele tinha uma rebeldia no olhar, sempre de boné virado para trás e jaqueta jeans. Era ele quem pensava nos planos, quem decidia em qual noite invadir os trilhos e que tipo de mensagem deixar nos muros. Tinha também Mikael, de 15 anos. Ele era o palhaço da turma. Ele fazia piada até nos momentos de tensão, como quando ouvia os passos de guarda se aproximando. Relaxa, só o vento, ele dizia mesmo com o coração disparado. Era esse jeito descontraído que dava coragem pros outros dois. E Eric, o mais novo, com só 14 anos, ele era considerado o verdadeiro prodígio da arte. Enquanto outros precisavam de horas para criar um desenho, Eric rabiscava em minutos coisas que pareciam profissionais. Era como se ele tivesse nascido com o dom de transformar uma simples lata de spray em pincel mágico. O apelido surfistas não veio à toa. Eles não só grafitavam os trens, como também tinham o hábito perigoso de subir nos vagões parados e correr de um lado pro outro, como se estivesse surfando em cima do aço frio. Era como uma mistura de adrenalina e diversão, mas também um desafio direto às autoridades. E é claro, isso não agradava nem um pouco a empresa do trem. Para eles, aqueles meninos eram uma ameaça à ordem, um símbolo de que os jovens estavam zombando das regras. Na linha de frente contra os grafiteiros estava o inspetor Carl Lundstrom, um homem que se tornou quase uma lenda urbana de tão temido. De bigode grosso, uniforme impecável, sempre com a cara fechada, Carl ganhou a fama por não ter piedade com quem invadiu os trilhos. Ao seu lado estava sempre Buster, um cachorro pastor alemão enorme, conhecido por sua agressividade. Alguns diziam que o cachorro tinha sido treinado pelo próprio exército, capaz de farejar jovens escondidos a centenas de metros de distância. Outros juravam que Buster nunca errava. Se ele latia em um túnel, era porque tinha alguém lá dentro. Os jornais locais chegaram a publicar matérias dizendo que Carl mantinha arquivos secretos sobre cada grupo de grafiteiros. Ele guardava fotos, descrições físicas, apelidos de rua e até amostras das assinaturas de spray, como se estivesse montando um quebra-cabeça da delinquência juvenil de Estocolmo. E adivinha qual era o grupo no topo da lista dos arquivos? Exatamente, os surfistas do subsolo. A história fica ainda mais estranha em 12 de março de 1985. Era uma noite gelada em Estocolmo, daquelas em que o vento cortava o rosto e o ar parecia carregar um silêncio pesado. As ruas estavam quase desertas e a neve acumulada refletia a luz amarelada dos postes. Para muita gente era só mais uma madrugada comum do inverno, mas para Jonas, Mikael e Eric aquela seria a noite mais importante de todas. Eles tinham planejado tudo durante semanas. O objetivo? Fazer o maior grafite da vida deles: pintar um vagão inteiro, de ponta a ponta, com uma única palavra que simbolizava tudo que eles sentiam: liberdade. Para eles não era só vandalismo, era um protesto silencioso contra um sistema que via eles como marginais. Era a chance de mostrar para toda a cidade que a juventude tinha voz. Pouco depois da meia-noite, os três atravessaram as grades de ferro que cercavam o pátio dos trens. O coração de cada um batia como um tambor. O vapor de suas respirações formava pequenas nuvens no ar gelado. Mikael, como sempre, fazia piada para aliviar a tensão. Se a gente for preso, pelo menos vamos sair no jornal. Melhor que virar nota no rodapé da escola. Jonas riu nervoso, mas Eric, o mais novo, só segurava firme a mochila cheia de sprays coloridos. Eles já estavam na frente do vagão escolhido. Um modelo novinho que seria colocado em circulação dias depois. A latinha de spray fez o primeiro chiado, e a palavra começou a ganhar forma. Mas a aventura durou pouco. De repente, um som metálico ecoou no túnel. O estalo de uma lanterna sendo ligada, seguido pelo som grave de um apito. E logo depois, o barulho mais temido: um cachorro feroz de Buster, o pastor alemão.
não. Carl Lundstrom estava lá. De acordo com os documentos arquivados na época, o inspetor teria esperado semanas para aquela emboscada. Ele já sabia que os surfistas do subsolo planejavam algo grande. E era só questão de tempo para ele pegar eles no flagra. Sabe o que eu tava pensando? Por que chave? Pra ele pegar eles no flagra. A perseguição começou. Os três correram pelos trilhos subterrâneos, desviando de cabos, pedras e até pequenos túneis de manutenção. O som das botas de Carl ecoava como um martelo no concreto. O latido de Buster cada vez mais próximo fazia o sangue gelar. Testemunhas, moradores próximos que alegaram ter ouvido a confusão, disseram que a cena parecia saída de um filme. Três sombras correndo, uma lanterna os perseguindo e um cão furioso que parecia não cansar nunca. Alguns afirmaram que ouviram gritos desesperados vindo dos túneis. E então, aconteceu. Naquela noite, Michael desapareceu. Jonas e Eric conseguiram escapar, ainda que arranhados e exaustos. Mas Michael nunca mais foi visto. Oficialmente, os registros da polícia descrevem o caso como fuga de menor de idade, como se tivesse simplesmente decidido abandonar tudo e sumir do mapa. Mas entre os grafiteiros, a versão era bem diferente. Muitos acreditavam que Michael tinha sido atropelado por um trem durante a perseguição e que a empresa do trem encobriu o acidente para não manchar a reputação da cidade. Outros afirmavam que Carl sabia exatamente o que tinha acontecido, mas manteve o silêncio absoluto. Com o tempo, a história virou lenda urbana. Alguns diziam que viam grafites misteriosos em vagões, assinados com a letra M. Outros juravam ouvir passos apressados nos trilhos abandonados de madrugada, como se alguém ainda corresse para escapar. E tinha quem acreditasse em algo ainda mais macabro, que Michael nunca morreu, que ele teria ficado preso em uma espécie de limbo subterrâneo, condenado a correr para sempre pelos trilhos, revivendo eternamente aquela noite de 1985. Agora segura essa. Em 2011, dois jovens dinamarqueses, fundadores das empresas Kilo e Saibo, anunciaram o lançamento de um novo jogo mobile. Era um jogo simples à primeira vista, mas que rapidamente conquistou milhões de jogadores do mundo todo. A ideia central parecia inocente. Um jovem grafiteiro corre pelos trilhos do trem. Um inspetor bravo e seu cachorro tentam capturá-lo. O cenário muda de cidade em cidade, mas a essência permanece a mesma. Na época ninguém estranhou. Afinal, parecia só um joguinho de corrida infinita, daqueles para passar o tempo no ônibus ou na fila do banco. Mas será que era só isso mesmo? Ou havia uma inspiração muito mais sombria por trás? Que, gente, veja bem, quando você coloca lado a lado os elementos do jogo e os acontecimentos de Estocolmo em 1985, as semelhanças são gritantes. É quase como se o jogo tivesse sido o espelho digital de tudo que aconteceu com os surfistas do subsolo. Os criadores, quando perguntaram sobre a origem da ideia, sempre foram vagos. Em entrevistas, responderam apenas que Subway Surfers celebra a cultura do grafite e o espírito jovem de correr sem limites. Bonito, poético, mas nada específico. Nunca citaram filmes, livros ou histórias que inspiraram diretamente. E isso levanta uma questão. Será que foi realmente só coincidência? Porque, gente, vamos analisar ponto por ponto. O inspetor com o cachorro. Na vida real, a gente tinha o Carl Lundstrom e o seu inseparável pastor alemão Buster. No jogo, a gente tem um inspetor genérico, também com um pastor alemão sempre grudado no pé do grafiteiro. Pode até parecer um clichê, mas o detalhe é forte demais para ser só um acaso. Também tem os grafiteiros adolescentes. Na vida real, Jonas, Michael e Eric. No jogo, Jake, Trish e Fresh. E outros amigos desbloqueáveis. Sempre jovens, sempre com o mesmo estilo decolado, sempre deixando sua marca com sprays coloridos. Agora falando do sumiço misterioso. Na vida real, Michael desapareceu em 1985 e até hoje nunca foi encontrado. No jogo, os personagens correm eternamente, sem nunca alcançar um destino final, como se estivessem presos em um ciclo infinito. Não é exatamente o reflexo de uma alma correndo sem descanso? O nome é surfistas. Na vida real, eles eram chamados de surfistas do subsolo. No jogo, o título é Subway Surfers, ou seja, surfistas do metrô. É praticamente a tradução direta. São tantas semelhanças que fica difícil acreditar que é só uma coincidência, gente. Sério, agora fecha os olhos e imagina a cena na vida real. Um adolescente de 14 anos correndo pelos trilhos escuros, com uma lata de spray na mão, enquanto atrás dele um inspetor bufava como um touro e um cachorro latia sem parar, quase como se tivesse engolido um megafone. É praticamente uma versão sueca de Tom e Jerry. A diferença é que nessa versão, o trem é o vilão silencioso que pode acabar com tudo em questão de segundos. Hoje, o que resta dessa história são só rumores. Alguns recortes de jornal esquecidos em bibliotecas e fotografias borradas de grafites antigos. Mas há quem jure que antes de lançar o jogo, os criadores dinamarqueses fizeram uma visita a Estocolmo. Alguns dizem até que eles tiveram acesso a arquivos confidenciais da própria empresa Estocolmo Metro Company.
foi lançado, parecia mais uma homenagem secreta do que uma criação original. Como se, ao colocar seus personagens pra correr eternamente pelos trilhos, eles estivessem revivendo e eternizando a fuga desesperada dos surfistas do subsolo em 1985. Então, da próxima vez que você abrir Subway Surfers e começar a correr, lembre-se disso. Você não tá só jogando um joguinho de celular. Você tá revivendo a lenda dos surfistas do subsolo. E se ouvir um barulho de passos atrás de você, talvez seja só o inspetor e o cachorro. Ou quem sabe, Mikael correndo pra sempre nos trilhos. Coincidência? Ou verdade escondida? Eu só sei de uma coisa. Depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar Subway Surfers do mesmo jeito. Se você gosta desse estilo de vídeo, comenta pra mim qual jogo deveria ser investigado pra saber a verdadeira história por trás.